Amados irmãos e irmãs, queridos filhos, queridas filhas, demorou, mas nós estamos de volta. Mas enfim, através do grupo do WhatsApp e de outros meios de comunicação também, o próprio portal nosso, do YouTube, do nosso movimento Rosário Perpétuo, foi avisado aí, e também na última aula gravada, o padre disse, o período ali do finalzinho do tempo quaresmal, Semana Santa, depois 4 dias de descanso ali, cheguei, festa Divina Misericórdia, agora nós estamos de volta, e lembrando que é domingo agora, o nosso encontro, 21 de abril, aqui na Paróquia São Pedro de São Paulo, das 4 às 5 da tarde, um encontro presencial, para nós conversarmos, conhecermos, né? O padre quer conhecer os filhos e filhas, os alunos, enfim, e nós conhecermos uns aos outros, né? Também você conhecer o outro, a outra, irmãos e irmãs que vão se consagrar, que estão também no mesmo ideal, na mesma busca sua. Muito bonito isso, muito importante, né? A gente saber que nós não estamos sozinhos nessa busca, né? pela santidade, nos aproximando de Nossa Senhora, buscando essa intimidade com Nossa Senhora, né? Fundamentarmos a nossa fé, deixando aquela fé infantil, aquela fé sentimental, buscando uma fé embasada, racional, não é? Por diversos meios, como nós estamos aqui resumidamente debulhando, digamos assim, o conteúdo do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Mãe de Deus e nossa mãe. Então, nós vamos aqui para o capítulo 4, não é? Depois nós temos ainda 4 capítulos, tratando esse hoje, vamos ficar 4 capítulos, 5, 6, 7 e 8. E aí então, vamos aí mais umas 3 aulas, e a gente consegue finalizar esses 4 capítulos, vai ajudar muito o nosso encontro presencial também, e depois aí, quer dizer, nós estamos já na reta final aí da nossa preparação. Independentemente da aula e das últimas aulas, inclusive essa do 4º capítulo, como foi já orientado, a leitura precisa prosseguir, precisa continuar, não é? Aqui são pitadas, né? São de esclarecimentos. Teremos um encontro presencial que você deve trazer as suas inquietações, suas dúvidas, suas perguntas, né? E vamos esclarecer também, não é? E creio que nem precisará, talvez precise, mas acho que não, que da gente fazer até mesmo online aí também um momento de dúvidas, né? Talvez a gente faça, mas creio que presencial, você vindo aí participando, será de grande valia e vai dispensar também a forma online de perguntas, né? Mas se necessário for, a gente faz também. Enfim, nós estamos aqui para ajudar, não é? E que todo mundo chegue a esse conhecimento, né? Essa graça que é se consagrar a Jesus, nosso Senhor, pelas mãos maternais de Nossa Senhora. O capítulo 4, ele traz como título a natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem, ou da perfeita consagração a Jesus Cristo, né? É a nossa expressão, né? Consagração a Nossa Senhora, né? Mas lá na fórmula, né? Está consagração a Jesus, sabedoria encarnada, né? Pelas mãos de Maria, né? Então, sendo todo dela, totus tuus ego sum, sou todo de Maria, todo de Cristo, né? São Luís esboçou, frisou isso em todo o tratado, em toda a obra, né? O padre recorda aqui, né, que hoje, no dia da gravação dessa aula, né, as aulas são gravadas, né, não são ao vivo, então não há problema do padre dizer o dia que está sendo gravado. Hoje, 18 de abril, dia da Mãe Rainha Vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt, né? Então é o dia 18 de outubro, mas todo dia 18 fazemos memorial e renovamos a aliança de amor. O que é a aliança de amor? É a consagração a Nossa Senhora, não é? Então o padre aqui aproveita para fazer também esse esclarecimento, não é? São Luís coloca o método dele. Existem outros métodos também, outros meios,
não é? Então aqui nós estamos vendo São Luís de Montfort, mas a aliança de amor selada em 18 de outubro de 1914, se não me falha a memória aqui, se eu não errei, é pelo método do servo de Deus, Padre José Kentelich, um sacerdote alemão. Quando você pede para o sacerdote impor o escapulário em você, é uma forma de consagração a Nossa Senhora do Carmo. Não é? Então, são vias, são métodos, jeitos. Eu gosto muito dessa palavra que eu vou usar agora, pedagogia. A pedagogia de São Luís, a pedagogia do servo de Deus, Padre Kentelich, enfim, são meios, são métodos, são pedagogias. Como de Santo Afonso de Ligório teve a sua, não é? Então, é uma consagração a Nossa Senhora, é um meio. Padre, eu já sou consagrado pelo método de São Luís. Entrei no movimento da Mãe Rainha, posso selar a aliança de amor? Pode. Eu, quando selei a aliança de amor pelo movimento da Mãe Rainha, não é? Em fevereiro de 2010, né? 21 de fevereiro de 2010, eu já tinha feito a consagração pelo método de São Luís 8 de dezembro de 2002, não é? Mas também fiz o movimento da Mãe Rainha, né? O movimento apostólico de Schoenstatt, e assinei lá o livro da Aliança, que todo dia 18 esse livro é colocado no altar onde tem o santuário mariano apostólico de Schoenstatt. Né? Então, são meios, né? Então, são vias, né? Para nós usufruirmos. Né? Agora, o que não pode são coisas mecânicas. Eu estou dizendo tudo isso aqui porque já tem a ver também aqui com o capítulo 4. Né? Não pode ser mecânico. Eu vou colocar o escapulário porque para eu ser salvo, para eu ganhar o céu, como se colocasse o escapulário e não precisasse fazer mais nada. Então o escapulário não é um amuleto, né? Então, sim, acreditamos, nós fazemos as nossas orações para que Deus nos livre de todo mal, todo perigo, sobretudo o mal, o perigo do pecado grave. Né? Mas temos que fazer a nossa parte. Né? Então não é um amuleto, colocou e pronto. Está aqui com uma cruz, né? Inclusive uma cruz que traz a imagem de Santo Antônio, não é? Doutor da Igreja. Então nós colocamos os nossos símbolos, né? Os nossos distintivos, né? Com fé e devoção, usar com piedade, mas fazendo a nossa parte, não é um amuleto, um ato mágico. Eu dizia isso nas últimas aulas, não é? Na última aula, sobre justamente as características do falso devoto, né? Por que você é devoto de Nossa Senhora Aparecida? Porque ela curou meu filho, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, mas só. Então, estamos com interesse, né? Isso é consequência de uma devoção, não é? Então, somos devotos, somos amantes de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, né? Por aquilo que Maria Santíssima é, a Mãe do Altíssimo e Nossa Mãe na ordem da graça, né? E consequentemente ela ouve os nossos rogos, os nossos pedidos, mas não é porque recebemos uma graça. Se não recebêssemos nenhuma graça, claro que seria impossível, mas nós continuaríamos devotos e amantes de Nossa Senhora. Então o Padre está recordando aqui aquela aula onde São Luís foi colocando os falsos devotos, né? Caracterizando ali o falso do verdadeiro, né? Então, por que eu estou usando o escapulário? Para me proteger, eu estou usando o escapulário porque eu vou para eu ser salvo, mas sem empenho nenhum de sua parte? Não é assim, não é? Então, não é não usar o escapulário, é usar o escapulário e se comprometer com a causa do reino, né? Buscar a salvação, não é? Isso precisa ficar claro, não é? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, a maior e melhor devoção é aquela que nos conforma, que nos configura a Cristo. Essa é a maior e a melhor devoção, né? E aí São Luís coloca aqui no parágrafo 120:
toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes, né? Em conformidade a Jesus Cristo, estando unidos e consagrados a Ele, de modo que a mais perfeita das devoções é a devoção, não é? Que nos conforma, nos une e nos consagra a Ele, que a gente seja unido a Ele. Não é? Sendo Maria, dentre todas as criaturas, a mais configurada a Cristo, a mais conforme, né, a Cristo, disso resulta que a devoção que melhor consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor Jesus Cristo é a devoção à Santíssima Virgem, sua santa e amada Mãe. À proporção que uma alma se consagrar mais a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Maria é a forma Dei, na expressão de Santo Agostinho, também São Luís aponta, né, formas diferentes, né, não usam talvez a mesma palavra, mas é a forma Dei. Né? Então a gente se lança em Maria, né, e ela então vai nos moldar segundo a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Né? Então Maria, né, a mais, né, perfeita discípula, né, a mais próxima do Senhor, a propinquíssima Deo, né, a mais próxima de Deus, né, a mais configurada a Cristo. Então estejamos perto de Maria, né, e permitamos, né, nessa intimidade com a Mãe, né, sermos também configurados, né, em imagem e semelhança de Jesus Cristo nosso Senhor. Artigo 1º. Uma primeira e completa consagração a Maria. Sendo assim, essa devoção consiste em dar-se todo inteiro à Santíssima Virgem para também dar-se todo inteiro a Jesus Cristo por meio dela. O batismo é a maior, né, consagração ao Senhor. E essa palavra ficou aí, eu vou usar até uma redundância, que essa palavra consagração ficou consagrada. Né? Então, no final do rito do batismo, há uma proposta da igreja, né? O ato de devoção a Maria, né? Que nós insistimos em usar a palavra consagração, a consagração mariana, a consagração a Nossa Senhora. Não é? E é um gesto de muita piedade, muito respeitoso, que a igreja sempre prezou por aquele momento, não é? Onde o sacerdote, então, com os pais, com os padrinhos, até mesmo padrinhos de consagração, né, vincular a criança, aquela criança, o bebê, né, ao Imaculado Coração de Maria, lugar que nós precisamos estar, não é? Descansar, para conhecermos as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Então aqui São Luís diz assim: é necessário dar-lhe, primeiro, o nosso corpo, com todos os seus sentidos e membros. Aquela consagração que tudo indica ter sido composta por São Maximiliano Maria Kolbe, um santo que viveu e morreu num campo de concentração, de Auschwitz, na Polônia. Então, ó minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco vos consagro, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, todo o meu corpo. Então, é o que São Luís coloca aqui, oferecer, dar o nosso corpo com todos os sentidos e membros, a nossa alma com todas as suas potências, tudo aquilo que nós temos potencial a fazer, a realizar, como uma entrega. Mãe, cuida da minha vida espiritual. Nossos bens exteriores, chamados pelo nome comum de fortunas, presentes e vindouros, aquilo que nós temos de material, ser consagrado a Nossa Senhora, é da Mãe primeiro. Então eu ganhei isso aqui, eu conquistei isso aqui. O que é o desejo da Mãe? Mãe, o que queres que eu faça? Para eu usar da melhor maneira possível. Não preciso passar para um irmão, como que eu quero administrar meus bens, mas de uma maneira desprendida, desapegada. Sobretudo quando nós temos muitas coisas. Tem pessoas que conseguem
de uma maneira lícita, muitos bens. Né? E quanto mais alcançar, mais deve viver desapegado. Quanto mais bens tem, mais deve viver como se nada tivesse. Não é? Porque corre-se o risco dos bens nos cegarem. Não é? Então a gente vê que o tratado ele é bíblico, né? É bíblico, baseado nas Escrituras. Né? Quando, por exemplo, São Luís fala, né, da perfeita renovação, que a consagração é a perfeita renovação das nossas promessas batismais, das promessas do batismo. Né? E São Luís trata aí dos nossos inimigos, né? 3 inimigos. O primeiro inimigo é a carne, o segundo inimigo é o demônio, o terceiro inimigo é o mundo. Né? Aquilo que nosso Senhor sempre colocou para nós nos evangelhos, não é? A oração e a vigilância para combater esses inimigos, né? A carne, porque muitas coisas, a maioria, é a nossa própria carne. Somos nós mesmos que somos empecilhos para a nossa salvação. Quando diz renunciar à própria cruz, renunciar a nós mesmos, os nossos caprichos, né? O nosso querer, as nossas vontades, né? A gente mima muito a nossa carne, né? A gente esquece de trabalhar aí a nossa, melhorar a nossa conduta de vida. Né? Depois o inimigo do demônio. Muitas coisas são sim influências maléficas, o demônio, né? Astuto. E por quê? Porque nós damos brecha, né? Nós damos margem para o demônio. E depois eu coloco o terceiro inimigo, o mundo. Né? É quando a gente permite, o padre usou aqui na questão do demônio a palavra brecha, né? O inimigo é as condições, o mundo, as condições, o terceiro inimigo que é o mundo. A gente a gente possibilita condições do mundo nos influenciar, mesmo que inconscientemente, indiretamente, né? Então a gente tem que combater a nossa carne com as mortificações, as penitências, o sacrifício, tem que lutar contra o demônio, uma vida de oração, embebida nos sacramentos, dos sacramentais, não é? A consagração é um sacramental, não é? E não permitir que o mundo, as coisas nos influenciem, como é aquilo que o padre estava dizendo aqui, quando São Luís coloca aqui os nossos bens exteriores. Né? Então, quanto mais bens exteriores nós temos, mais a gente tem que tomar cuidado para a gente essas coisas não nos cegarem, né? Não nos cegarem. Depois, aqui ele continua, nossos bens interiores e espirituais, agora aqui no 4º item, né? Na página 96, não sei se vai bater o número de página, mas enfim, o parágrafo 121, né? Os nossos bens interiores e espirituais que constituem nossos méritos, virtudes e boas obras, passadas, presentes e as futuras também. Em 2 palavras, tudo aquilo que nós possuímos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo aquilo que poderemos possuir no futuro, na ordem da natureza, da graça ou da glória, de maneira irrestrita, sem restrição de 1 centavo, de um fio de cabelo, da mais ínfima boa ação, por toda a eternidade, sem a pretensão ou esperança de receber outra recompensa por sua oferenda e seu serviço, senão a honra de pertencer a Jesus Cristo por meio dela, ainda que essa amável mestra não fosse, quando na verdade sempre é, a mais plena de liberalidade e reconhecimento dentre todas as criaturas. Ou seja, os nossos bens espirituais também, tudo aquilo que nós fizermos, as nossas boas obras, né? Nada seja para receber em troca, né? Receberemos, porque Deus sempre nos dá, sempre nos deu, sempre nos dará, sempre oferecerá grandes bens, não é? A nós, a cada um de nós, mas devemos fazer sem receber nada em troca, nada em troca, não é? E a mãe, né? A mãe de Deus, mestra, não é? Ela é a plena de liberalidade e reconhecimento dentre todas as criaturas, né? Recebendo de vossas mãos liberais, né? Rezamos ali aquela oração de agradecimento que antecede a Salve Rainha, né? Recebendo de vossas mãos liberais, dignai-vos agora para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos implorar, vos saudamos como a Salve Rainha, né? As mãos dulcíssimas maternais
poderosas, ternas de Nossa Senhora. Não é? Então, a ajuda de Nossa Senhora, através desta consagração, para combatermos esses três inimigos, a carne, o demônio e o mundo. Né? Aqui, diante daquilo que nós estamos falando, convido aqui a você tomar em suas mãos, você que está assistindo esse vídeo, essa aula, na página 98, ou melhor, o parágrafo 124. Né? Às vezes tem o costume de ler a página, dizer a página, às vezes não bate por questão de editora, tradução, né? Mas o parágrafo 124, que é o parágrafo sempre que vai bater, não é? Parágrafo 124, São Luís diz assim: segue-se que uma pessoa que de livre e espontânea vontade se consagrou e se sacrificou a Cristo por Maria, não pode mais fazer o que bem entender do valor de nenhum de seus bons atos. Tudo o que ela sofre, tudo o que ela pensa, diz e faz de bom pertence a Maria, a fim de que ela disponha de tudo isso, segundo a vontade de seu Filho e para a sua maior glória, sem que, contudo, essa dependência seja de modo nenhum prejudicial às obrigações do Estado em que se está atuando e no qual se poderá estar no porvir. Referimos-nos aqui, por exemplo, às obrigações de um presbítero, como o padre, né, como eu, que por força de seu ofício ou algum outro motivo deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Eucaristia a um particular, uma vez que só é possível fazer esta oferenda segundo a ordem de Deus e os deveres de seu estado de vida. Gente, aqui muitas pessoas têm dúvida, né? Depois da consagração, não vou poder mais rezar por algumas intenções. Você coloca nas intenções, na certeza, na confiança de que Maria é aquela que vai dividir. Naquele livro, eu não sei se eu cheguei a indicar aqui, talvez traga para a próxima aula se eu lembrar, chama O Livro de Ouro, que explica de uma maneira muito popular o Tratado da Verdadeira Devoção. E o padre, não me lembro o nome dele, o autor, esse livro também li há quantos anos, né? É um livro pequenininho assim. Ele fala que Maria, como o livro também tem ilustrações, Maria é mãe e ela saberá repartir o bolo. Como ali aquele bolo pequeno e a mãe com muitos filhos, muitas crianças, né? Muitos filhos e filhas, ela vai partir de uma maneira que nenhuma criança, nenhum filho vai ficar sem e vai ficar saciado e vai matar a vontade daquele bolo, né? Que a própria mãe fez, né? E ele usa essa comparação, essa expressão, né? Então, mas é uma coisa nossa, né? de colocar, né, intenções. Então aqui ele citou o presbítero, por quê? Porque o padre reza nas intenções que foram marcadas, né, a Santa Missa, né? Então está dizendo que sem que nenhum se prejudique as obrigações do Estado em que está atualmente ou que se poderá estar no futuro, né? Mas o parágrafo quer dizer o seguinte: a gente não se apegar, né, a nada, nem aos bens espirituais, como já tínhamos visto antes, né? Tudo está nas mãos de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Então, a eles nós entregamos. Então, coloquemos pedidos, intenções ali, podemos até mencionar nomes, mas Deus que tudo vê, não é? É Ele que vai então aplicar aquelas nossas orações, não é? Como rezamos pelas almas do purgatório. Pode ser que falecidos nossos estejam no purgatório, nós não sabemos. Rezemos pelas almas do purgatório, não é? Aquela oração que Nossa Senhora ensinou os pastorinhos em Fátima, né? Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, as que mais precisarem. Quais são as que mais precisam? Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, Deus sabe. E, portanto, as orações serão aplicadas àquelas que mais precisam, não é? Então, esta oração é um pedido.
Então, se fosse assim, nós não poderíamos rezar mais depois da consagração. Não é? Então, não há problema de rezar. Não é? Então, a gente reza na certeza de que o Senhor vai aplicar as almas que mais precisam, às pessoas, aos vivos que mais estão precisando. Aqui o artigo 2º, uma perfeita renovação das promessas do batismo. Não é? Já até antecipei aqui. Não é? E aqui eu anotei o meio do parágrafo 126. É isso também que a presente devoção possibilita: renunciar ao pecado, ao demônio, ao mundo e a si mesmo, como consta na fórmula de consagração, para entregar-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Por isso, então, que a consagração, esta via proposta por São Luís de Montfort, é, então, a perfeita renovação das promessas do batismo, onde nós renunciamos às nossas próprias vontades, à carne, ao demônio e também ao mundo, às coisas do mundo, que tem uma facilidade de nos influenciar tremendamente. Por que eu tenho que me consagrar a Nossa Senhora? Primeiramente, porque você a ama, não é? Você ama Nosso Senhor, você ama Nossa Senhora. E para você usufruir deste meio, deste canal da graça. Ainda na homilia estava dizendo, e trago para cá, para celebrar a Santa Missa, é uma via pavimentada, é uma via asfaltada, com todas as sinalizações, as placas: não faça isso, não roubar, não matar, os mandamentos, os sacramentos, confesse regularmente, participe da Santa Missa, comungue nas diversas intenções, não é? Enfim, tem todo um caminho sinalizado, ilustrado, direitinho. Então, por isso que você deve se consagrar, não é? Agora, de repente, você deixa esse caminho e vai para a bandidagem que eu digo aqui, o mundo, né? As coisas, então, tem que seguir. Para de olhar ali para as outras vias, as outras coisas que o mundo oferece e que, como disse, facilmente nos distrai, tira a nossa atenção, não é? Então, aqui 128, falando da via da consagração, que é aí a oportunidade de renovarmos as promessas batismais. Isso é tão verdadeiro que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís o Piedoso para remediar as desordens dos cristãos, que eram muitas, considerou que a principal causa dessa corrupção nos costumes vinha do esquecimento e da ignorância dos compromissos assumidos com o santo batismo, que muitos estavam vivendo. E ele não encontrou melhor meio para remediar tão grande mal do que levar os cristãos a renovar os votos e promessas do santo batismo. O padre explica aqui, não é? Então, esse concílio, né, convocado por ordem de Luís, não é, o Piedoso, não é, que está aqui também, segundo a nota de rodapé, na Suma Teológica de Tomás de Aquino, também na Epístola do Apóstolo São Paulo, não é? As pessoas tinham recebido o batismo, a graça do sacramento do batismo, mas tinham esquecido das promessas batismais. Estavam vivendo como se não tivessem recebido o batismo. Ou, em outras palavras, pagão batizado. É um pagão que foi batizado, mas não entendeu o que é o batismo. Por isso aqui, uma pergunta muito comum: eu não li o tratado, eu posso me consagrar? Não, a não ser como o padre explicou lá na primeira aula, nas primeiras aulas, lá bem no início. Quem não consegue ler, é analfabeto, né? Não vai conseguir ler, por isso também aqui o vídeo para ajudar. Mas você que sabe ler, creio que a maioria tem que ler, porque não é só se consagrar, é conhecer o mistério, conhecer a via para chegar então à graça de abraçar a consagração. Então, esta via de consagração é um recordar, é um reviver, né, a graça do santo batismo, as promessas batismais, e como eu disse aqui, a via pavimentada, sinalizada. Tem gente que mesmo com a graça do santo batismo perdeu, não é? Que, por exemplo, na RCC,
o movimento carismático, a renovação carismática católica, usa uma palavra, uma expressão que cabe aqui ao que estou refletindo com vocês, essa efusão do Espírito Santo, né? Esse reinflamar o carisma que já está em nós pelo Santo Batismo e que foi por algumas situações meio que camuflado, escondido, né? Que esmoreceu. Então, reinflama o carisma, retomemos o caminho, né? Por essa via aí, né? Para então ser remédio aí, para nos tirar desse mal, né? Do esmorecer, do fracassar aí no caminho rumo a Deus, né? O 130, conciliando aí com o parágrafo 128, né? Ora, se os concílios, os padres e a própria experiência nos revelam que o melhor remédio para sanar os maus pensamentos dos cristãos é fazê-los rememorar os compromissos firmados por ocasião do seu batismo e renovar os votos que fizeram, não é, portanto, razoável que os mesmos sejam cumpridos no momento presente, de uma maneira perfeita, por meio desta devoção e consagração a Nosso Senhor, pela mediação de Sua Santa Mãe, é o caminho perfeito para a gente viver novamente as promessas batismais. Então, qual é o espírito, com que coração, não é? Eu devo estar, fazer esse caminho, esse itinerário e chegar lá no dia da consagração, dia 31 de maio, com esse coração de que entendeu essa via, não é? De que é uma via que Deus nos deixou. E por que, por teimosia, não é? A gente abandonar e ir para o outro caminho? Então, é um caminho, não é? Todo sinalizado para melhor eu chegar ao Pai, chegar a Cristo Jesus, nosso Senhor, chegar ao Espírito Santo, o esposo fidelíssimo de Nossa Senhora. Então, é esse coração que nós queremos chegar, né? Esse coração que está sendo moldado, né, em cada aula, em cada capítulo, em cada página, em cada parágrafo desse livro, entendendo toda essa via sinalizada, né? Quer dizer, o tratado é um caminho, uma via aqui, um caminho de volta, né? Talvez você que teve aí, se perdeu pelo caminho, um caminho de volta, uma via, né? Todas aqui as placas, as setas indicadoras, tudo sinalizado, tudo indicado ali, né? Então você está numa pista boa, né? E tem aqueles olho de gato, lá em Minas Gerais a gente fala nas tartarugas, né? Que tem aquele fluorescente lá, tudo caminhar no meio dos dois lados, assim, mais tranquilidade, né? E fazendo a tua parte, dirigindo bem, claro, os limites da velocidade, tudo, mas enfim. E por que a gente vai, às vezes, em estrada esburacada e tudo mais, né? Então, é compreender esta via. A consagração, como só é uma via para mim viver as promessas batismais, né? Eu que já estou vivendo, vou viver mais perfeitamente. Eu que não estou vivendo, retomar o caminho, né? Por isso, então, aqui, esse título, né, do capítulo aqui, a natureza, né, da perfeita devoção, né? O que é essencial, o brotar da devoção a Nossa Senhora ou da perfeita consagração a Jesus Cristo, né? Nós queremos unir ao Mestre de Nazaré, unir a Nosso Senhor pelas mãos de Maria. Por isso que a gente está conhecendo então a natureza dessa devoção, dessa via, conhecendo esse caminho. Está bem mais fácil, eu vou ficar aqui, né? Então é isso, por isso que está uma preparação. Então a gente conclui, nós compreendemos, mas que caminho mais bonito que esse caminho mais fácil, mais tranquilo. Então vou me consagrar, nós vamos consagrar, é isso. É chegar à conclusão por você mesmo. A via é bonita, o caminho é bonito demais, que asfalto, né? Tá tudo arrumadinho, tá tudo perfeito, só não chega lá quem não quer. Então aí eu vou ficar. Então vamos fazer a consagração, é isso. Então a preparação é importante, a gente conhecendo, não é? Para a gente, no final da preparação, dizer, eu quero me consagrar, não é? Talvez você já tenha decidido, talvez você vai decidir domingo aí, depois desse encontro nosso presencial dia 21, talvez mais lá na frente, mas antes, né, além de iniciar os exercícios espirituais, você já vai ter que ter essa decisão. Eu vou fazer a consagração à Nossa Senhora. Continuaremos
na próxima aula, né? E eu te abençoo, os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.